Graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração e fala assim: Espírito Santo, eis-me aqui, fala ao meu coração. Eis-me aqui, que eu possa crescer nesta noite mais e mais. Quero mais do Senhor, eu quero mais da sua presença. Graças a Deus, amém, Jesus, amém. No livro de Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e a parte A e do verso 2, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vamos falar juntos essa última parte do verso 2. Olhando. Amém. Podeis sentar todos nos seus lugares. Irmãos, nos dias atuais, tem sido difícil, e até o apóstolo Paulo também profetizou sobre isso, dizendo que no fim dos tempos seriam tempos difíceis, trabalhosos, difícil de manter a fé genuína, a fé viva no Senhor Jesus. Por quê? Devido a tantos convites, tantos eventos, tantas propostas, e tantas coisas que nos atraem, especialmente hoje, as redes sociais, que acabam roubando o tempo das pessoas, maior parte do tempo, a televisão e muitas outras coisas, muitas distrações. Eu li há um tempo atrás uma história interessante que exemplifica o tema desta palavra, que é: mantendo o foco em Jesus para vencer a corrida da fé. Repita comigo: mantendo o foco em Jesus para vencer a corrida da fé. A historinha interessante é que um tigre estava com muita fome e saiu andando pela floresta à procura de uma caça. Não demorou muito, ele sentiu o cheiro de um cervo. E então ele rastreou o cervo por muito tempo. Mas num certo tempo ele se distraiu e foi confundido com o cheiro de um coelho. Moral da história: ele deixa de seguir o cervo e passou a seguir então o coelho. E assim foi. Chegou mais à frente, mais uma vez ele foi distraído através do cheiro de um rato. E aí ele passou a seguir ou rastrear o rato. Foi seguindo, até que chegou ao final, onde o rato havia entrado em um buraco
Moral da história é que ele estava agora, depois de muito tempo, de uma longa caminhada, mais faminto do que estava quando começou, e cansado. Então, no caminhar, no desenrolar da nossa corrida, e hoje pela manhã eu usei a expressão maratona da fé. Nós estamos numa maratona, nós estamos numa corrida, numa competição, é assim que a Bíblia mostra. O escritor então vai nos dizer nesse texto que precisamos manter perseverantes. Ele fala que precisamos correr a corrida que nos foi proposta com perseverança, porque senão, a exemplo do tigre que vacilou, podemos ser seduzidos por coisas também supérfluas, por coisas pequenas. Mas não é só correr, não é simplesmente correr, mas correr com perseverança, olhando firmemente para o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Então, olhando firmemente para Ele, olhando firmemente, porque milhões e milhões de crentes, de cristãos, pelo mundo inteiro, estão nessa mesma corrida, estão nessa mesma maratona. Mas não podemos, amados, perder o foco. Nós não podemos tirar o foco de Jesus. O que significa foco? O que é foco? É exatamente concentrar toda a atenção em algo. Focar é isso. Concentrar a vida, suas emoções, seus sentimentos, tudo em algo. Nosso caso aqui, o que a palavra está dizendo, que o foco precisa estar nele, no nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Por isso, irmãos, se uma pessoa não consegue manter o foco de sua fé em Jesus, significa que essa pessoa ou é uma pessoa vacilante, ou essa pessoa não foi ainda salva, não foi ainda transformada. Porque pode ser que ela não valoriza, pode ser que para ela isso é uma coisa simples, comum. E eu quero dizer para você que se Jesus é o alvo principal da sua vida, você precisa manter toda a sua atenção, todos os seus esforços, toda a sua dedicação, a sua mente, o seu trabalho, a sua vida em um todo, precisa ser 100% focada nele. Porque são, amados, muitos adversários, muitos inimigos que tentam nos distrair, que tentam tirar a nossa atenção. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para todos nós,
quando ele fala sobre vencer, sobre manter a fé em Jesus viva, lá em Colossenses capítulo 3. Ele vai nos dizer aqui, verso 1 e 2, o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então veja que não é tão simples assim. Paulo está dizendo assim: olha, se vocês já ressuscitaram, ou seja, se vocês já estão salvos. Quem está salvo aqui? Tem salvo aqui nessa igreja ou não tem? Ou só tem uma turma de entusiasmados? Aqui tem pessoas focadas ou não tem? Então ele está dizendo isso: olha, se vocês já estão salvos, pensai nas coisas lá de cima, onde Jesus está, sentado à direita de Deus. Pense nas coisas de lá, não nas coisas aqui da terra. Ué, mas como é que a gente faz? Viver aqui, mas não pode ficar pensando nas coisas daqui. É um desafio. Guardar nossa mente, guardar nossas emoções, guardar nossos sentimentos. É um desafio para todos nós, que Paulo está dizendo, está ensinando aqui. Nós vemos que podemos administrar, vigiar os nossos pensamentos, a nossa mente. De que forma? Investindo. E você vai investir como? Procurando sempre priorizar as coisas espirituais. Procurando priorizar a oração. Tenha tempo para orar. Priorize a palavra de Deus. Tenha tempo para você ler a Bíblia. Hoje você pode baixar, certamente você tem a Bíblia, não é? Tantas traduções no seu celular. Em vez de você ficar perdendo tempo com coisas supérfluas, ouça a Bíblia. Esteja ouvindo a palavra de Deus. Isso é questão de sobrevivência espiritual. Procure valorizar a comunhão com Deus, a adoração, o louvor. Porque se você se tornar uma pessoa comum, uma pessoa carnal, você só vai ficar pensando nas coisas aqui da terra. Ele está dizendo: não pense nas coisas aqui da terra, evite ficar pensando nas coisas desse mundo. Se você é aquela pessoa que gosta de ficar só ouvindo notícias, já levanta cedo, pesquisando notícia, assiste o jornal, depois outro, notícia, vai chegar à noite. Quando alguém chegar perto de você para conversar com você, você só vai falar de notícia. Mas se você for uma pessoa que passa o dia alimentando a sua alma com a palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo, com a oração, no final do dia você vai falar das coisas espirituais, com certeza.
Com certeza. Por quê? Porque nós somos fruto daquilo que nós ouvimos, vemos e ingerimos. Somos fruto daquilo que vemos, ouvimos ou ingerimos. Somos fruto de tudo isso. Evite ficar perdendo tempo com esse mundo. É tempo, amados, de pensar em Jesus. A Bíblia apresenta Jesus como noivo amado. Como aquele que está ansioso para vir buscar seu povo, sua igreja remida, chamada de noiva. Remova o foco das coisas materiais na sua vida e ponha o seu foco nas coisas lá de cima. Porque, irmãos, a maioria das coisas que nós assistimos, que nós vemos, tudo é estratégia do inimigo. Coisas que eu estou falando assim na mídia, nos meios de comunicação especialmente, as instituições, tudo é para nos tentar seduzir, é para tentar nos enganar. Uma certa vez, Jesus foi a uma aldeia por nome Betânia, porque nessa aldeia moravam o amigo Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, segundo a história, quando ele passava sempre por ali, ele se dirigia a Betânia às vezes para descansar na casa dos amigos. A história de Lázaro, irmãos, ela é muito profunda, porque é o único que é citado na Bíblia que foi amigo de Jesus, o único. Os judeus contam que a morte de Lázaro foi um acontecimento mais profundo do que nós às vezes imaginamos. Eles dizem que Jesus havia contado para o amigo o que iria acontecer com ele. Jesus contou para Lázaro o sofrimento que ele iria enfrentar e a morte da cruz. E quando Lázaro ouviu isso, Lázaro ficou profundamente triste. E essa tristeza foi tão forte que o adoeceu. Adoeceu e o levou à morte. Veja que quando as irmãs mandam um mensageiro atrás de Jesus, que estava muito distante, a mensagem que eles levam é a seguinte: mestre,
mandaram te dizer que aquele a quem tu amas, seu amigo, está doente. Só que a essa altura, quando o mensageiro chegou aonde Jesus estava, Lázaro já havia morrido. E quando Jesus, irmãos, recebe a notícia e Jesus vai, você vai observar que Jesus chora. E voltando aqui, as duas irmãs de Lázaro, elas eram pessoas assim, opostas. Marta, por exemplo, símbolo de uma mulher muito ativa, de uma mulher muito carismática, aquela mulher hospitaleira, aquela mulher preocupada em atender bem os visitantes. Que tipo de pessoa muito bem determinada para recepcionar alguém em sua casa. E certamente esse era um dos motivos porque Jesus se sentia bem na casa de Lázaro e de suas irmãs. Mas Jesus percebeu também na vida de Marta que ela era uma pessoa ansiosa. E você vai observar aqui, você pode acompanhar aí em Lucas 10. A partir do verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, enquanto que você observa a vida de Maria, aquela mulher devota, focada em Jesus, dos seus ensinamentos, estava ali aos pés de Jesus, diz aqui o texto, para ouvir suas palavras. E a outra, cuidando dos afazeres. Bom, Jesus não estava ensinando Marta que ela deveria deixar, talvez, a casa desorganizada, bagunçada, não. Claro, até porque, quando você vê uma casa propriamente suja, né? Onde tem sujeira, seja casa, seja o que for, onde tem muita sujeira, ali tem demônio, espírito imundo, está por ali. O espírito da preguiça, da desorganização. Mas Jesus está agora dando aqui um ensino. Então o que Marta deveria ter feito? Deveria ter cuidado das obrigações antes, no tempo certo. Porque na hora que Jesus chega, na hora de ir para a igreja orar, na hora de ouvir Jesus, não é hora de ficar cuidando de casa.
Não é hora de ficar cuidando dos afazeres. Quando Jesus chega, a gente tem que largar tudo para ir para os pés dele, a exemplo de Maria. Então, era isso que Jesus estava ensinando. Mas você observa que Maria, ela não era uma pessoa simplesmente comum. Não era. Se você observar aqui em João 12, a partir do verso 1, vamos observar aqui outra atitude de Maria. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Olha aí, a Marta de novo servindo, especialista em servir. Mas você não vê Marta adorando, você não vê Marta orando. Talvez ela, parece que ela foi consolidada por Jesus, e ela, acho que para frente a gente vai observar que ela mudou um pouco. Mas era especialista em servir. Agora veja a atitude aqui de Maria. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, olha aí, a Maria entrando em cena, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, você vê aqui uma atitude totalmente extravagante de Maria, porque os judeus sempre tinham esse hábito. Numa casa que tinha um escravo, essa função era do escravo. Quando chegava alguém, então era trazido água e o escravo lavava os pés. Quando a casa não tinha um escravo, um servo, então o próprio senhor da casa fazia isto, lavava os pés e enxugava. E este ato, na realidade, ele estava dizendo para essa pessoa o seguinte: aqui na minha casa você é bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso lar, e fique aqui o tempo que você precisar. Mas Maria não pega água. Maria poderia ter pegado água para lavar os pés de Jesus. Maria falou: mas água, né? Água precisa ser uma coisa, fala assim comigo, uma coisa mais uma coisa maior, mais valor. E ela lembrou de um vaso de unguento, de bálsamo que estava lá no seu quarto. E ela falou: é hoje que eu vou dar um fim nesse bálsamo. E ela traz e começa a lavar os pés de Jesus, vai derramando. E Judas fica olhando aquele negócio, porque valia muito dinheiro. Diz aí que era 300 denários ou 300 moedas de prata. Alguns, baseado nesta passagem, tentam calcular o valor daquele perfume, que dizem que corresponde mais ou menos a um salário de um trabalhador durante todo o ano. Por isso que ele disse: olha, se vendesse esse perfume,
dava para ajudar os pobres, muito valor. E ela não só foi lavando os pés de Jesus com aquele perfume, mas quando terminou de lavar, começa a enxugar, não com toalha, mas com seus cabelos. Enquanto Judas e também os demais, que tem aqueles que não falam nada, mas que ficam assustados, né? Eu nunca vi um negócio desse, que coisa estranha, extravagante, coisa esquisita que essa mulher está fazendo. Jesus fala: deixa ela, ela está me ungindo para o dia da minha sepultura. E depois Jesus também vai dizer, em toda parte onde o evangelho for pregado, a atitude dela vai ser lembrada. Irmãos, se você quer alcançar, tocar o coração de Jesus, você tem que fazer alguma coisa maior para ele. Sabe por quê? Vou te dizer uma coisa. Coisas comuns nós fazemos para as pessoas. Coisas comuns são para as pessoas, mas para Jesus tem que ser coisas assim mais extravagantes. Tem que ser coisas maiores. Não é desperdício. Judas pensou que fosse desperdício. Não, não. Isso é investimento. Jesus deixa ela. Não é desperdício você vir ao culto, você vir às reuniões durante a semana para orar. Não é desperdício. Coloca a mão aí em alguém e fala assim: não é desperdício não, irmão, é investimento. Não é desperdício você sair para evangelizar, é investimento. Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Não é desperdício quando você dizima, quando você oferta, é investimento na sua própria vida. Não é gasto, é investimento. Jesus nos mostra que isso é investimento. Jerusalém, uma certa vez estava destruída, seus muros caídos, e Deus começou a mover um moço por nome Neemias, porque afinal de contas ele era copeiro do rei Artaxerxes e tinha muito prestígio com o rei. E o rei começou a perceber que Neemias estava assim triste. Um dia, falou: o que está acontecendo com você? Parece que você está triste. Ah, meu senhor, como poderia estar contente se a cidade de meus pais está destruída, suas portas foram queimadas, os muros caídos? E ele de imediato se prontificou a ajudá-lo e deu carta. E assim Neemias, cartas de apresentação às autoridades, e assim Neemias retorna para Jerusalém e convoca o povo para reconstruir. Mas tinha inimigos ali que não queria de jeito nenhum. Tinha 3. Né? Satanás sempre trabalha assim, também 3. Sambalat, Tobias e Gesem. Esses 3
começaram a planejar a morte de Neemias. E eles fizeram, se você ler alguns capítulos aqui do livro de Neemias, você vai ver que eles fizeram de tudo para confundi-los. Começaram inicialmente armando para ele, mas Neemias sempre buscava a direção de Deus e Deus mostrava para ele. Por fim, eles mudaram a tática e marcaram uma comunhão. E manda convidar Neemias, lá no capítulo de número 6, fala assim, no verso 2 ao 4: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Veja, é assim que Satanás também trabalha, irmãos, com sutileza. O inimigo trabalha usando meios, como eu disse, usando pessoas, usando tudo que ele tem disponível para tentar nos prender, nos confundir, nos deter. Mandaram agora convidar Neemias para um momento de comunhão, de lazer, conversar. Mas eles intentavam era exatamente matá-lo. O Neemias responde, como poderei, se eu estou envolvido numa grande obra? Cessaria eu esse trabalho para ir a uma festa? E por 4 vezes, diz ele aqui, que ele mandou a mesma resposta para eles. Se você estiver envolvido num grande projeto, numa grande obra, você também não pode ter tempo para as coisas do mundo, para o inimigo, para Satanás. Você precisa ter foco, é nele, em Jesus, para que você não seja direcionado a fazer exatamente aquilo que o inimigo tem, às vezes, projetado para a sua vida. Amém, amados? Eu quero deixar aqui alguns conselhos importantes que vão te ajudar nessa caminhada. Primeiro conselho: tenha consciência de quão nobre é esta causa, a obra do Senhor, a igreja de Jesus. Amados, a igreja é do Senhor, a obra é de Deus. Todas as pessoas são falhas, todas as pessoas têm defeitos, mas a obra é dele, a igreja é dele. Como há um cântico, né? A maioria aqui acho que não conhece. Cântico da história de algumas décadas atrás. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Então, a obra é do Senhor, a obra é santa. Esta causa é dele,
é de Jesus. Entenda isso. Não veja a obra, não veja a igreja, não veja o trabalho em prol desta causa como algo comum, como algo material, mas sim espiritual. Outra coisa, veja o mundo como realmente ele é. Cuidado com o mundo. O mundo é mau. O mundo jaz no maligno. O mundo é dominado por Satanás. A igreja está no mundo, mas não pode fazer parte do mundo. Por isso Jesus, lá em João, ele orou pelos discípulos, dizendo: Pai, eu oro, não que o Senhor os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, você precisa compreender isso. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, verso 15, ele também deixa um conselho lá sobre o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado, veja o mundo como realmente ele é. Outra coisa, terceiro, você não pode fazer nesta vida o que você quer. Decida fazer a vontade de Deus, servir a Ele. E a vontade dEle, na maioria das vezes, ela é oposta à nossa vontade. O que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6,12? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Decida fazer vontade de Jesus. Decida agradar ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servi-lo. Vale a pena amá-lo acima de tudo. Próximo conselho: tenham uma vida diária de oração. Oração é alimento. A oração nos conecta com o céu. Oração é aquele ponto de contato que é estabelecido entre o cristão e Deus. Por isso a gente ora todo o tempo. Por isso a gente ora sem cessar. Paulo vai nos dizer isso também, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, ele fala lá: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ore em todo o tempo. Ore quando você estiver alegre, mas também ore quando estiver triste. Ore quando estiver com medo. Ore quando estiver cansado, quando estiver descansado. Ore quando estiver com saúde, quando estiver doente. Ore em todo o tempo. Decida ser um homem, uma mulher, um jovem de oração, e você verá coisas gloriosas começarem a acontecer na sua vida, se você decidir a ser esta pessoa de oração. Outra coisa, escolha estar do lado de pessoas que servem a Deus.
Cuidado com as amizades. Tem um texto lá em Provérbios 4, 27, que o sábio vai nos dizer assim: não te declines nem para a direita, nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Você não pode declinar nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Cuidado, fuja de pessoas más, pessoas mundanas, pessoas que não têm Jesus. Você deve sim se envolver com essas pessoas para levá-las para Jesus, mas não participar do que elas participam, porque a vida delas é outra. O que Paulo diz lá em Colossenses? Que a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus, porque nós já ressuscitamos com Ele. Então, a nossa vida está no Senhor, nossa vida está nas mãos de Deus. Creia e esteja vigilante para a volta do Senhor Jesus. Porque, irmãos, muitos não creem, muitos não se preocupam, são pessoas que não foram, certamente, como eu disse no início, salvas, não esperam Jesus, não amam Jesus, não têm um sentimento de amor profundo por Ele. E o que nos motiva, irmãos, permanecer nessa corrida, nessa competição, o que nos motiva é exatamente a certeza de que um dia nós vamos vê-lo face a face e estaremos para sempre com Ele. É isso que nos motiva. Se você não espera Jesus, então Ele não vai vir te buscar. Buscar como? É um amor muito profundo, irmãos, que tem. Um amor muito forte. O amor que Jesus demonstrou por nós e que nós também vamos demonstrando a Ele a cada dia que vamos o conhecendo mais e mais. Olha o que Jesus fala aqui em Lucas 21, verso 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus, né? São palavras do Senhor Jesus. São direcionamentos de Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Jesus vai sim voltar. Amém, amados? Jesus virá buscar seu povo, virá buscar seus escolhidos, virá buscar a sua igreja. E é exatamente, irmãos, esta determinação
é que vai nos manter focados nele, focados nessa corrida, na corrida da fé, nessa maratona que é espiritual, mas que envolve toda a nossa vida material, nossa vida física. Eu quero encerrar aqui falando sobre o apóstolo Paulo. Um fato interessante: quando Paulo ele estava muito prestes a ser executado, foi o imperador Nero que mandou decapitar Paulo e também crucificar Pedro. A morte de Paulo aconteceu mais ou menos 64 anos depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma, aguardando a morte, porque já havia sido condenado. E Paulo agora escreve a um discípulo, escreve a um amigo, chamado Timóteo. No capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmão, se você fizer aqui uma reflexão no que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, é como se Paulo estivesse dando aqui um grito, um brado de vitória. Timóteo, eu cheguei ao final da minha carreira, estou agora aguardando a morte. Combati o bom combate, lutei, e ele entendeu o texto de Hebreus: cumpri a minha corrida, concluí a minha corrida, a corrida que me foi proposta pelo Senhor, mas a minha fé está guardada. Guardei a minha fé. Eu consegui, Timóteo. Eu consegui. Minha fé está guardada. E aí ele vai dizer ainda no verso seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso é que o texto lá de Hebreus está falando sobre isso. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque que adianta servir Jesus um mês, um ano, 10 anos, 20, 50 anos e depois se estrumbicar? Mais importante não é como você começa, mais importante é como você chega ao final. Mais importante é o final. É o final da corrida que interessa. É o final da competição que interessa. Acontecendo aí competições, mountain bike, campeonato mundial.
Não sei se já teve aí o vencedor, mas o que interessa é aqueles que vão chegar na frente. Tem alguns casos nessas competições, que o camarada passa mal, a bicicleta às vezes quebra, não sei se tem pneu, lá fura pneu, alguma coisa assim, sabe? E aí tem que parar a corrida. Aí é triste. Não deixa quebrar nada aí em você não, meu irmão, nessa corrida. Segura. Fica firme. Porque os inimigos estão aí, ó, te convidando para um lazer, para comunhão. Tá cheio de inimigos aí te chamando, te convidando. Você pode dizer como Neemias: como eu irei, se eu estou envolvido em uma grande obra para o meu Deus? Deixaria, portanto, esta obra? Fala isso. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, nós estamos na corrida da maratona da fé, da maratona espiritual. E essa corrida, olha para mim, quero dizer a você que essa corrida está chegando ao final. Quando todos que vencerem, cumprirem, porque o escritor lá de Hebreus vai nos dizer que é uma proposta que o Senhor nos fez, que essa corrida é uma proposta dele. O Evangelho de Jesus é uma proposta. O Evangelho de Jesus é isso, irmãos, é proposta. E quando a pessoa aceita Jesus, então ela está aceitando a proposta. Eu quero. Só os inteligentes e sábios que aceitam essa proposta. Que essa tem valor. Essa tem muita importância. Porque essa vida aqui dura pouco em relação à eternidade. Toda uma eternidade para estarmos com Cristo Jesus, o nosso Senhor.